Oi, gente. Hoje eu estou aqui para falar sobre durabilidade dos equipamentos eletrônicos. Por que que o equipamento de um dura mais do que o outro? Essas coisas que toda hora vem uma pessoa me perguntar. E é disso que eu quero comentar hoje. Eu vou dar três dicas, três super importantes. Aliás, são as principais dicas que você que tem equipamento eletrônico precisa saber. Então, bora lá. Então, gente, três dicas de suma importância para você que vai ter o seu primeiro equipamento eletrônico ou que já tenha o seu equipamento eletrônico e que realmente não tem noção e acha que tem que tocar da mesma maneira que você toca no seu equipamento acústico. Você não vai tocar exatamente da mesma forma. São dois mundos diferentes. Entendeu? É claro que você vai chegar no meio termo, tanto para um quanto para outro, e que isso vai fazer diferença na durabilidade do seu equipamento. Então, muitas das vezes você pega uma pessoa vindo do acústico e metendo a mão no equipamento eletrônico. E o equipamento eletrônico, ele trabalha com os velocities, que eles funcionam como se fosse, entre aspas, um volume. Vamos falar leigamente aqui para vocês. Então, de 0 a 127, ele não vai passar disso. Óbvio, você vai poder mexer nos volumes, eu vou falar de sensibilidade, vou falar de várias coisas aqui que eu acho importantes. Mas você tem que ter em mente que não adianta você meter muito mais pancada, porque vai chegar num determinado ponto que ele não vai passar disso. Então é aí que é o problema, é aí que você começa a estragar o seu equipamento. Eu vou pegar aqui um pad, esse pad aqui do meu amigo Cauê, lá da Feel Good, para tentar demonstrar para vocês como é que você tem que fazer quando você vai posicionar o seu equipamento. Porque o que acontece? Geralmente começa pelos pads. É um desgaste, é alguma coisa que vai dar problema no pad. E por que que dá problema nos pads? E quando eu falo em pad, gente, não é só o pad do seu SP10X, do seu SPD30, da sua bateria eletrônica, é para tudo que seja e que tenha pad, beleza? Então, quando você vai posicionar o seu equipamento, você tem que achar um ângulo para que quando a baqueta bata no pad, ela tem que ter exatamente pegar a pele por inteira. No caso, tanto a pele mesh head ou como o seu pad. Então, muitas das vezes você vê ângulos bem ruins em que você vai pegar a ponta da baqueta e com o tempo você vai desgastando. Você não vai perceber isso logo de cara, mas você vai desgastando o seu pad. E aí começa, num futuro, a dar problema no seu pad. Sem contar que o ângulo vai fazer diferença também para a sua sonoridade. Por mais que você não ache, na sua forma de tocar, você vai conseguir ter uma sensibilidade melhor. Porque quando você toca assim, você não está pegando ali direitinho no pad. Então isso vai influenciar também no seu som. Então ache... Por mais que você toque em pé ou toque sentado, você tem que achar a posição para que você, na hora que toque no seu pad, você pegue esse pad por inteiro com a ponta perfeitinha no seu pad ou na sua mesh head. Beleza? Essa é a primeira dica que eu acho muito importante. Sem contar que o ângulo, ele também te favorece na sua tocabilidade e também na sua técnica, né? Então isso é muito importante você perceber no seu equipamento. A altura do banco em relação ao seu equipamento vai fazer muita diferença e vai fazer com que seu equipamento dure mais, principalmente os seus queridos pads. A outra parte agora, né, a segunda dica que eu tenho para dizer é a parte da sensibilidade. Bem, o que isso influencia na durabilidade do seu equipamento? Tudo. Porque na sensibilidade é que você vai conseguir fazer e explicar para o seu equipamento em que cada notinha bem baixinha ou bem alta, bem forte ou bem fraca, né, você consiga explicar isso para o seu módulo e que você também não vai se desgastar tocando, entendeu? Você vai conseguir ter todas as suas dinâmicas e isso vai ajudar a você não enfiar tanta pancada no seu equipamento. E isso vai fazer com que o seu equipamento dure mais tempo e que você também não estrague o seu pad de bobeira, porque isso acontece e muito. Você vai perder, às vezes, um pad
por não ter essa noção. Então vai soltar às vezes uma solda, pode quebrar. Inclusive, vou citar o caso aqui do Clerton, que é um amigo meu lá de Brasília. Ele mandou um vídeo do SPDSX dele e vocês vão ver aí nesse vídeo o que aconteceu. É algo inacreditável. No caso, ele fala sobre que ele usa uma baqueta muito grossa, enfim, uma 2B, não sei se é uma 2B, mas tipo essa aqui, bem grossa. Mas a questão não é nem essa, gente. A questão é que você está batendo muito forte, porque a sensibilidade está errada, os volumes estão errados. Então, eu vou mostrar para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer. Aqui foram os sensores dele que quebrou. Eu bati aqui, ó, tava com baqueta muito pesada, usando baqueta pesada, e ele rachou. Eu tive que trocar todos os sensores, mais essa carcaça dele aqui. Sem olhar, ó. Aí teve que trocar esse sensor porque tirou a carcaça, esse sensor que é automático, tem que trocar pela autorizada, né? Aí os jacks também eu troquei porque tava dando mau contato de fone, aí já trocou todos os jacks lá que vem nele, né? Coloquei um jack melhor. E essa borracha também a gente teve que trocar, até pra galera ficar ligado, pra eles não tentar tirar eles mesmos sem mandar pra manutenção. Porque ela meio que quebrou uma travazinha aqui, ó. Quando quebra uma, deixa eu achar aqui pra você ver qual que é. Aqui, ó. Quando quebra uma, já era, perde tudo. Ele perde aquela pressão que ele tem de segurar. Aí quebrou só essa, eu tive que trocar toda. Aqui é o visto de cima, onde quebrou. Ele rachou aqui tudo, ó. E aí, viu? É sobre isso que eu quero que vocês entendam e que ninguém fala na internet. É importante vocês entenderem que o Velocity, que é exatamente de 0 a 127, você não vai conseguir passar deles. Existe um limite no mundo eletrônico que não adianta você dar pancada que o som não vai vir. Você tem que saber e entender isso e, óbvio, estudar muito no seu equipamento para compreender essas dinâmicas. E a sensibilidade é muito importante nessa hora. E aí é onde entra a terceira dica, que é o volume. Então, tanto a sensibilidade como o volume, eles vão andar bem juntos. Então você também tem que mexer nos volumes, achar um volume confortável que fique para você, que na hora que você tocar você vai realmente, poxa, tá alto, de repente abaixar um pouquinho, chegar naquele limite, para que também lá na frente, num PA, enfim, numa caixa de som que você estiver também tocando, não fique uma coisa muito estridente, muito alta, incomodando as pessoas. Então você vai ter que achar essa mix, né? Tanto para quem usa samples, para quem usa já sons prontos dentro do seu equipamento, vocês têm que fazer isso. Não tem para onde fugir, gente. Então essas são as 3 dicas que eu acho de suma importância vocês entenderem. Uma é o ângulo, a altura que você vai colocar o seu pad para você não estragar ele, e aí você não vai ter problema de solda, não vai ter problema de arrebentar o seu equipamento, quebrar. A outra é a sensibilidade, em que você vai regular os volumes, e aí sim você vai ter um autocontrole melhor no seu equipamento, e os volumes para você fechar essa tampa e não estragar o seu equipamento e fazer com que ele dure muito mais tempo. Beleza, gente? Eu acho que essa dica é para realmente todo mundo, então compartilhe, divulgue, curta aí o canal e se inscreva, ative o sininho para que todo mundo saiba de muito mais dicas como essa. Valeu e até a próxima!